Oi, gente. Boa tarde. Hoje a gente começando a nossa live mais cedo, né? E numa quarta. Vamos só esperar a Lê entrar, né? Vou até. Ei. Ei, minha Ei, amiga. tudo bom? Oi, Vanessa, querida. Saudade de você. Que lindo. Também. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu tô aqui toda, me armei toda, me sentindo pra essa live com a Alessandra, gente. Ah, meu Deus, que chique. Alegria minha. Alegria minha. Queria agradecer o aceite do convite, né? A gente está nesse mês, que é o Setembro Amarelo, e a gente no NAPSE começou, né, durante essa quarentena, esse projeto do Cuidando e Dialogando com o NAPSE, que são essas lives que a gente está promovendo, trazendo sempre um profissional para falar de algum assunto que é transversal à saúde mental. E aí, no mês de setembro, a pessoa mais indicada nesse Ceará de meu Deus é a Alessandra Xavier. E Oh, minha eu nossa. vi, e foi muito legal assim o convite, porque eu disse, eu vou convidar, mas eu acho que a Lei tem 345 compromissos, não vai dar. Mas quem não chora não mama, não é mesmo? E aí eu convidei e a Lei muito prontamente assim aceitou o convite, fiquei muito feliz. Estamos aqui para a gente conversar um pouco. E aí é isso, Ale, o momento seu, você pode. O pessoal vai chegando aos poucos mesmo, né? Mas a gente vai aquecendo, né? Fala um pouquinho também do Nusca, né? O trabalho que você faz, acho que é legal divulgar também o Joia. projeto. Bom, primeiro, dar os parabéns, Vanessa, agradecer também pelo trabalho primoroso que você faz conosco no curso de psicologia da UES, né? Uma pessoa tão sensível, tão competente, tão generosa nos ensinamentos. A gente tem uma série de compromissos, mas é impossível, né? Assim, não, tem sempre um jeito, né, da gente aceitar, principalmente quando o convite vem de quem a gente ama, de quem a gente admira, do curso da gente, da universidade, dos alunos do NAPSE, que são muito especiais para mim. Então é uma honra ser convidada por um colega que a gente quer bem, que a gente admira, né, um professor do curso, uma colega psicóloga. Então é uma alegria, né? É uma alegria. Então a gente no NUSCA é um projeto de extensão que a gente coordena, né? Antes era coordenado pela professora Laísa, e aí eu assumi a coordenação, e a gente acabou com o meu núcleo de estudos e pesquisa sobre a saúde da criança e do adolescente, a gente acabou enveredando por essa temática de um aspecto da saúde, que é a questão da prevenção do suicídio. Né? Então, um dos projetos mais intensos da gente, oh, obrigada, Ana Carolina, foi o Guardiões Os da fãs Vida nas entraram. escolas, não é? Pessoas queridas. O Guardiões da Vida nas escolas, que foi um projeto amplo em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, onde a gente esteve por 9 meses com 15 escolas públicas, né, abrangendo um total de 500 adolescentes, um grupo de alunos da UES de 23 alunos, onde a gente tinha 3 alunos fixos por escola, semanalmente se encontrando com um grupo de 20 a 25 adolescentes, né, adolescentes em intenso sofrimento psíquico, e desenvolvendo uma série de reflexões e abordando temáticas relacionadas à saúde mental. Né? Então, a gente trabalhava autoestima, esperança, temáticas relacionadas a preconceito, relacionamentos interpessoais, questões de gênero, isso ao longo de 9 meses, porque os cuidados têm que ser contínuos e constantes. A gente criou também grupos e redes de WhatsApp, foi feita uma qualificação de equipe dessas escolas, então cada uma dessas escolas tinha 3 professores ou membros do grupo gestor, que eu tinha um encontro com eles uma vez por mês, um encontro de 8 horas para formação, para discussão de ações no projeto pedagógico da escola, de continuidade de atividades relacionadas à saúde mental. A gente fez articulações intersetoriais com a Secretaria de Saúde, Secretaria
de assistência para fazer a questão da territorialização para aqueles casos graves. E aí o projeto, né, se manteve por 9 meses, semanalmente os alunos, mensalmente encontrando com a equipe técnica. E só para a gente ter uma ideia de como os cuidados eles têm uma dimensão de potência, né, de vida, a gente, 1 mês e meio, a gente conseguiu bloquear 67 tentativas de suicídio. A gente não teve um suicídio consumado, né, nesse grupo de adolescentes que estavam sendo acompanhados muito, muito de perto. E aí, um número alarmante, né, Ale? Um número muito alarmante. Eu não tinha essa dimensão. Num grupo que, se a gente pensar no contexto do Ceará e depois do Brasil, é um número muito alto, né? Assim, não sou especialista, mas me chocou, né? Mas, Vanessa, quando do meu doutorado, né, em uma das etapas do doutorado, foi um doutorado muito amplo, né, assim, com várias questões, mas uma das etapas do doutorado, quando eu fui fazer um diagnóstico da situação dos alunos, antes de selecionar para participar do programa, né, de prevenção, tinha sala de aula que a gente encontrava 70% de alunos de uma sala de aula com ideação suicida moderada e grave. Né? E aí, obviamente, a gente tem estudos na literatura que apontam a correlação entre ideação suicida e envolvimento com condutas antissociais, ideação suicida relacionada com abandono escolar, ideação suicida, envolvimento com uma série de outras questões. Então, aí a gente diz, o aluno fica irritado, o aluno é indisciplinado, o aluno não aprende, mas aquilo ali não é indisciplina. Né? É a revelação de um intenso e um profundo sofrimento psíquico, que quando a gente ia conversar com esses adolescentes, as questões que a gente encontrava eram violência sexual, pais fazendo uso abusivo de álcool, outras drogas, situações de abandono, situações de violência sexual, de violência doméstica, um território permeado por indicadores, né, de presença de gangue, de desproteção do Estado, de políticas públicas, um nível elevado de preconceito por serem da população LGBTQIA+, a maioria negros, né, a repercussão dos mesmos dados de literatura, as mulheres apresentando maiores indicadores de depressão. Então, a gente... e aí uma além, né, desses indicadores de cuidado, da formação dessa equipe, que eu estive até hoje pela manhã me reunindo com eles, que são os guardiões da vida nas escolas, né, essa equipe de técnicos e professores da SEDUC, a gente elaborou uma cartilha, que foi uma cartilha, eu não gosto muito desse nome, porque cartilha parece uma coisa prescritiva, né, que você tem ali tudo que você deve fazer e que vai dar certo. E aí a gente elaborou o que a gente chama um livreto, que foi obtido a partir dessa experiência e das discussões com os adolescentes, onde a gente viu as temáticas que eram consideradas importantes. Muitos adolescentes não sabem para que serve um posto de saúde, não sabem para que serve um CAPS, não sabem o que fazer em caso de violência sexual, não tem uma discussão adequada sobre sexualidade, sobre a pressão para Enem, sobre a questão da emoção, depressão, suicídio. Então, a gente pegou um monte de temática, relação com o corpo, né? E aí organizou essas temáticas nesse livreto. Voltamos para os adolescentes chancelarem se ali estava legal esse material ou não. E aí a gente publicou, né, pela SEDUC, tem umas 2 semanas, e a ideia agora é a gente fazer rodas de conversa nas escolas, como forma de sensibilizar e de trabalhar essas questões, né? Assim, porque a gente tem contextos muito, muito graves e muito sérios, né? Tanto que eu acho maravilhoso, né? Assim, parabenizo novamente a tua iniciativa, né? Acho brilhante, porque, vê só, quando a gente pensa assim, porque as pessoas fazem muita ênfase no Setembro Amarelo, mas, na verdade, a questão da saúde mental, ela é para perpassar todos os dias, né? A gente tem tido essa questão de, é o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, o Janeiro Branco, mas, na verdade, essas questões, elas precisam ser elementos do dia a dia. Eu costumo dizer que, assim, a pandemia, ela trouxe uma revelação imprescindível para todos nós. Ela nos colocou que um dos nossos patrimônios imateriais mais valiosos é a nossa saúde mental, né? Foi o que a gente viu de mais importante,
né? E de como a saúde mental da gente, ela claudica se a gente não mantiver os contatos e como ela necessita de uma série de aspectos. Então, quando a gente viu gente, né, falando sozinho dentro de casa, gente, né, se desesperando, gente sem conseguir dormir, gente chorando à toa, né, gente se agarrando com as almofadas, né, gente falando com os ursinhos de pelúcia dos filhos, né, então a gente começou a ver, né, eu estou obviamente construindo uma caricatura, né? Mas muita gente aumentou o consumo de álcool nesse período, muita gente aumentou o consumo de outras drogas, muita gente teve alteração de sono, muita gente que não tinha problemas antes, né? Passou a apresentar, e a gente vê que a saúde mental da gente é o que garante uma certa estabilidade diante das nossas instabilidades, né? Porque assim, nós somos sujeitos instáveis, nós somos sujeitos de tensões, nós somos sujeitos de conflitos, aquela ideia de que eu sei quem eu sou, eu tenho controle sobre mim, eu sou o senhor da minha casa, eu tenho total domínio, eu sei. E isso é uma grande balela, né, neoliberal, para fingir uma ideia de que a gente é possível, né, ser totalmente estável, né? A gente tenta manter uma certa instabilidade, mas diante de uma instabilidade. Então, quando a gente vê que a saúde mental é o que dá conta da gente lidar com essas tensões, da gente poder avaliar o meio externo, da gente poder fazer as escolhas adequadas para aquele momento, poder escolher o que é melhor para a gente, poder manter um nível de confiança, o nosso amor próprio, poder manter e sustentar a esperança, poder desenvolver uma criatividade, poder manter vínculos, né? A saúde mental da gente ela é valiosa para a nossa capacidade de amar. Ela é valiosa para a gente poder falar das nossas emoções, ela é valiosa para a gente poder pedir ajuda, ela é valiosa para a gente reconhecer o medo. A saúde mental da gente é importantíssima para a gente poder trabalhar, para a gente colocar os nossos limites, para a gente poder se proteger. E aí a gente vai descobrindo que essa saúde mental ela não se dá em forma de pílulas, nem mágica. Ela é um processo complexo, longo, histórico, que necessita, né, e que sofre interferência de uma série de elementos. Então, a saúde mental da gente tanto vai sofrer interferência, por exemplo, das relações de colega de trabalho, quanto das condições estruturais de trabalho, das condições sociohistóricas, das políticas econômicas, das políticas públicas. Então, às vezes me preocupa muito quando as pessoas dizem assim, mas tem que ter o autocuidado. Claro, todo mundo tem que ter o autocuidado, você tem que prestar atenção nas suas relações com o mundo, o que é que você faz, no cuidado com o seu corpo. Mas muitas vezes o autocuidado ele é impossível. Quando a gente está muito mal, quando a gente está muito péssimo, a gente não consegue ter autocuidado nenhum, a gente mal consegue falar, levantar da cama, abrir os olhos, fazer qualquer coisa, a gente fica muito perdido e desorientado. E essa dimensão do autocuidado... Não, você estava falando aí, assim, é muito, muito bacana a tua fala, porque eu vou lembrando de fala de várias pessoas, né? A gente vai passando um filme. E, assim, eu acho que a gente está num contexto, aí quando você fala as questões sociohistóricas, eu trabalho muito com a perspectiva também de entender a influência da cultura, né? E aí, no Nordeste, a gente tem um agravo, que eu acho, não sei o que tu pensa sobre isso, Ale, mas, assim, a gente tem um agravo dessa questão da religião que associa força ou saúde mental à religiosidade, né? Então, eu escutei muito da minha mãe, da minha avó, de tias. Não, essa pessoa tá com depressão, é falta de Deus. É falta de Deus. Né? Ou então essa coisa de dizer que a pessoa que fala dos seus problemas ou se abre, né? Porque uma das estratégias da prevenção do suicídio é fale, né? Peça ajuda. Exponha que você não tá bem. E muitas vezes a nossa cultura dessa coisa, eu acho que esse encouraçamento do vaqueiro veio para o nosso corpo psíquico, né? Essa coisa de se encouraçar, se enrijecer para sobreviver à caatinga emocional que é a vida muitas vezes no Nordeste de desigualdade social, de preconceito, né? E eu vejo muito aquela coisa, porque fulano é muito mole, porque é muito fraco, né? E aí as pessoas vão deixando de se abrir, de se colocar, porque não querem ser tidas como mole, como fracas, e que não tem nada a ver. Muitas vezes a gente tem que ter uma coragem absurda para falar que precisa de ajuda, para falar que não tá bem. Né? Muitas vezes
Você tira coragem de onde não tem para se abrir, para dizer, olha, eu estou passando por isso, porque a pessoa vem de uma cultura, às vezes, familiar, social, de que você não pode falar, de que não pode reclamar, né? A gente tem muito essa coisa também da subserviência, né? Da gente tá tudo muito bem, tá tudo ótimo. Não, tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. Quando não tá nada bem, quando tá tudo, né? Então, assim, eu acho que essa quarentena também trouxe isso, né? Eu ter que olhar para minha vida, que eu fiquei isolada comigo mesmo, né? Com os filhos, com o marido, né? Às vezes pessoas com o pai, com a mãe, com o tio, dependendo das condições, você ficou com um grupo de pessoas que você não ficava, porque uma coisa é a gente conviver à noite, chegou todo mundo cansado, cada um procura um canto, vai dormir. Outra coisa é você passar, ter que desenvolver as atividades em casa, né? Pegar tempo de trabalho, tempo de vida e juntar os dois e ficar tudo a mesma coisa, como é que a gente faz? Então, acho que exacerbou. E aí eu vejo muito essas questões culturais, sabe, Ale? E esses estereótipos, né? Da pessoa forte, da pessoa que tem Deus. Mas fulano é tão católico ou é tão cristão, por que que ele tá assim? Né? E aí a pessoa também se culpa. Ai, meu Deus, por que que eu tô assim, né? Aí eu queria que tu Isso, falasse um pouco dessa isso é perspectiva, super porque é tão importante. difícil a gente quebrar isso, né? Essa ideia Isso é cultural, né? Essa representação cultural que a gente tem. Isso é super importante, Vanessa, que tem uma relação muito grande com a questão do estigma relacionado à doença mental, né? Quando a Uhum. gente vai avaliar na história da humanidade, então, assim, essa ideia do louco, né? Que muitas vezes é associada ao vagabundo, ao marginal, tudo aquilo que sai da norma, né? Então, a loucura na associação perversa da relação com a questão da sexualidade, também, ou Uhum. seja, tudo aquilo que é o estranho, né? Assim, tudo aquilo que chega como estranho na cultura tende a ser alvo de algum processo de disciplinamento porque assusta, né? Porque o Uhum. estranho do outro nos comunica as nossas estranhezas também que nos habitam e que a gente tenta controlar, né? Então, assim, tudo aquilo que é estranho, que difere da norma, ao longo da história da humanidade, para você ter ideia, na Idade Média, até os canhotos eram queimados na fogueira, né? Eu Porque era estava considerado. frita. Nós Eu estávamos junto, fritas. estávamos juntas, né? Porque eram Queimando junto. considerados que os canhotos, né, como Eva tinha sido retirada da costela esquerda de Adão, então o pecado tinha vindo do lado esquerdo. A Então os Lê, eu não canhotos. sabia dessa coisa da Pois é. costela. Eu sei que meu sogro até hoje fala que eu sou contra Deus. Porque você Pois conhece. é, E ele é dos antigos, né? Aí ele é do sul. isso. Ele E fala, a é gente a sabe. contra Deus. Muita gente, né? Porque o que é ser contra Deus? É contra estar do lado, estar contra o lado da norma, do correto, do ter tudo sob controle. Então, muitas vezes a questão do diabo, do demoníaco, é associado àquilo que é o estranho, aquilo que não tem uma explicação. Como muitas vezes os transtornos mentais eram considerados possessão demoníaca e alvo de rituais de exorcismo e não tratados dentro de uma postura democrática, autônoma, integral, que é o que a reforma psiquiátrica vem apontando como elementos fundamentais. Então, você traz uma discussão importantíssima, que é assim, tem até um livro maravilhoso da Danuta Wasserman, que é uma das grandes pesquisadoras na área de suicídio, e ela escreve uma parte sobre a questão da religião, e ela vai avaliando as diferentes culturas e o papel da religião, né, na questão da prevenção do suicídio. E ela coloca, olha, se a religião, se Deus, né, é visto como alguém que cuida, que protege, que lhe acolhe, essa religião vai ter um caráter protetivo. Se a religião ela for vista como algo relacionado à culpa, como algo que você vai estar condenado, né, ao inferno, como um lugar que os erros não têm perdão, que você, de acordo com a sua orientação sexual, e aí, no meu estudo de doutorado, havia 80% de correlação entre ideação suicida elevada e religião protestante, né? Religião evangélica, desculpe. Então, aí a gente observa como a religião ela vai entrar nesse lugar e por que a religião entra de uma forma tão intensa, né? Assim, olha, Freud lá no Ego e o Id, ele vai dizer uma coisa: o ego para sobreviver precisa ser amado pelo superego.
Quando a gente sabe que a gente tem uma instância dentro da gente que vai ser balizada pelas normas, pelas regras da cultura, pelas idealizações dos nossos pais, pelas idealizações sociais, e que essas idealizações dentro da gente, elas vão ficar o tempo todo comparando, avaliando, né? E quando a gente, estou explicando de uma forma muito didática, quando a gente, né, dá um match nessa avaliação, aí fica tudo ok, fica tudo bem. Mas quando a gente faz alguma coisa que parece diga assim, que disse assim, olha, isso que você está fazendo não está nos padrões. E aí o que não está nos padrões? Aí por isso que a gente vê os índices tão altos, população LGBTQIA+, mulheres, negros, indígenas, adolescentes, que é exatamente o grupo que muitas vezes é desse estranho, né? É desse lugar que não se adequa, que está pensando outras possibilidades e que sofre muito por conta disso. Então, esses preconceitos relacionados à saúde mental, que vem de uma ideia, né, assim, só para você, um argumento que eu gosto, que desmonta um pouco isso, ano passado eu fiz uma capacitação pelo Ministério Público para lideranças religiosas. Então, a gente reuniu 80 pessoas, pastor, pai de santo, Igreja Betesda, Testemunha de Jeová, Shalom. Tudo junto, Ale? Tudo junto. Passamos 8 horas. Passamos 8 horas juntos, almoçamos juntos e todo mundo se entendeu, né? Assim, e foi uma experiência ótima. Espíritas, né? E conseguimos nos entender muito bem. É possível, né? Isso. E aí eu passei, né, um tempo preparando esse material, porque eu fui recorrer ao que é que tinha no campo dos estudos científicos relacionados a esse lugar da religiosidade. E aí encontrei alguns estudos muito, muito preciosos. Por exemplo, eu não estou me recordando agora se foi em 2012 ou 2017, mas em 2012 ou foi 2017, nós tivemos o suicídio de 12 padres. Eu vou dizer que um padre não tem fé? Eu posso questionar que um padre é uma pessoa que se suicidou porque não tinha fé, né? Que era uma pessoa que não tinha, né, a confiança e a crença divina, né? Não posso. Os meninos colocaram aí até que teve, agora no período de quarentena, muitas pessoas criticando os padres que assumiram que estavam em depressão, né? Que tinham depressão. São vistos como fracassos, né? Esse padre fracassou, né? Fracassos, porque aí a gente tem essa cobrança, e aí é uma cobrança que vem de onde? Por que é que os índices de suicídio são maiores nos homens e as tentativas são maiores nas mulheres? Exatamente por conta desses padrões que repercutem nas relações, ou seja, as mulheres elas podem chorar, falar, procurar amigas, né, falar do que está acontecendo. Os homens não. Os homens têm que conter, que segurar, e aí na hora que a coisa extrapola, como ainda tem todo o incentivo cultural a que essa história da masculinidade se expressa através da violência e da beligerância, quando os homens tentam, eles são bem mais efetivos, porque eles geralmente usam arma de fogo, né? Então, os estudos indicam a dificuldade dos homens de pedir ajuda, de falar sobre os seus sentimentos, de chorar. E aqui, como a gente tem uma influência da religião e do patriarcado muito forte, isso vira uma grande armadilha para os homens e, consequentemente, para as mulheres, né? Porque na hora que o homem também trava emocionalmente, que ele acha que é uma frescura, que é uma besteira, que é mimimi, chorar, então se o filho chega chorando da escola, ele vai apanhar. Se a filha chega com algum conflito, também não tem espaço para isso dentro de casa. Então, isso vai repercutindo em relações emocionais frias, indiferentes e engessadas no contexto familiar. Então, aí a gente vê isso no contexto micro, a gente vê isso num contexto macro, que obviamente, né, repercute no micro, a gente vê essa ideia de força, a gente escuta muito no senso comum as pessoas, eu apanhei, meu pai não falava comigo, e olha aí como eu tô normal. Nem morri, né? O povo ainda, às vezes, enaltece essa criação, né? Aí a pessoa diz, nem morri, e fala de si como se fosse um exemplo de saúde mental, que geralmente não é confirmado pelos amigos, não é confirmado pelos colegas de trabalho, né? Não é confirmado pelos filhos, só é confirmado pela própria pessoa que ela é ótima e que ela está bem, né?
Eu me Mas lembro, ninguém Ale, convive. trazendo um relato assim, eu me lembro que o meu pai, ele tinha uma coisa de dizer assim, engole o choro, né? E eu me lembro que de tudo no mundo da infância, assim, o que eu, mais do que às vezes apanhar alguma coisa desse tipo, era engolir o choro. Era terrível, porque você ficava. E você queria engolir, porque você não queria, né? Aquela coisa, se não engolir, vai apanhar. Você não quer apanhar, então engole o choro. E você não consegue, né? E o quanto aquilo emocionalmente fica, né? Hoje eu sou mãe, tenho duas crianças e elas choram por tudo, né? E às vezes meu marido fica assim, respira, não chora. Eu digo, não manda não chorar, deixa chorar. Que eu já tenho o registro de assim, não pode impedir choro, deixa chorar o quanto quiser. Eu digo assim, choro não mata. Chora, minha filha, enquanto tiver lágrima, vai chorando. De A choro gente ninguém morre, né? precisa. A gente precisa ser Mas é um validado nas traço bem experiências, cultural. das experiências emocionais da gente. Porque, assim, esse lugar de que tem que ser forte, tem que ser campeão, né? Tem que ser Hum, campeão, tem que ser forte, tem que ser bem-sucedido. Na verdade, é uma grande defesa à nossa imensa vulnerabilidade. A gente está tudo trancado dentro de casa por conta de um vírus invisível, né? Uma coisa que a gente nem vê já matou 120 mil pessoas. Então, veja a nossa vulnerabilidade. A gente constrói foguete para ir para a Lua, sonda para ir para Marte, Júpiter, e uma criaturinha invisível, que alguns até discutem se é ser vivo ou não, mata a gente, né? Uma bactéria mata a gente. Então, assim, esse desamparo e essa impotência, ela é uma condição existencial humana. A gente nasce desamparado. Você acabou de falar que tem duas filhas. Você tem uma criança, deixa a criança lá, por sua conta e risco. Ela não sobrevive. Nós, hum. seres humanos, faz parte da nossa condição ontológica o desamparo. Só que esse desamparo, ele é desesperador, né? Cada vez que alguma coisa toca nesse desamparo, a gente chora, a gente se desespera, porque nos confronta com experiências que a gente não tem nem nome para poder adjetivar o que a gente está sentindo. Que é da agonia, é do desespero, é da angústia, é como se a gente estivesse sendo despedaçado. É terrível porque remonta a esses estágios muito iniciais do desenvolvimento. Então, esse mecanismo de fortaleza, essa postura narcísica, esse lugar onipotente, é um grande mecanismo de defesa diante desse desamparo. Só que é uma proteção, e uma proteção que também não dá conta e que adoece. E que é reforçada, né? É reforçada hoje por algo que valida e incentiva a questão narcísica e a negação desse desamparo, que é o sistema capitalista e o modelo neoliberal conservador e necropolítico, né? Então a gente tem um sistema que diz: o que você quer, você pode, tudo que você quiser é possível você alcançar, né? Se o ônibus não passou, seja o ônibus, né? Seja aquilo que você quer, né? A força do pensamento, né? Você não precisa de ninguém, seja você o autor do seu sucesso, que todo mundo tem que ser poderoso, todo mundo tem que ser incrível, que todo mundo tem que ter o corpo perfeito, a família perfeita, morar de frente por mar, ter um carro de 1 milhão de reais, ter a família perfeita, o corpo tanquinho, o padrão hétero, cis, branco, normativo, né? E, ou seja, isso é impossível. Aí E o, onde é que e o você... que é mais Desculpa. cruel, né? É que você falou muito bem agora, Lê, assim, não é que todo mundo tem que ser bem sucedido e feliz. É um tipo de felicidade específica que é vendida, comprada e tem Sim, preço. E um tipo sim. de ser bem sucedido. Porque muitas pessoas chegam nesse local aí, né? No monte, no topo, e dizem, eu não tô feliz. E Não, isso dá porque tá uma vazio. angústia enorme. Eu fiz tudo, eu cheguei e aquela felicidade eu não tenho, né? Hum, Porque se corta o desejo, você não tem direito de desejar. O seu desejo já está pronto, tem preço e está na prateleira. Né? isso. Tira o potencial de você desejar o que você realmente quer e as pessoas vão desejando pelo desejo do outro e achando que aquilo é o seu desejo. Essa coisa do Instagram é maravilhosa, né? A gente está aqui conversando através dele. Mas o que eu vejo, assim, às vezes eu tô
procurando alguma coisa e aí vem né, quando você bota no modo pesquisa, aparece coisas aleatórias, né? E aí eu tava vendo um dia desse, assim, as pessoas colocando o antes e o depois. E o antes e o depois parece, assim, encarnações. Em 1500 e alguma coisa, e agora em 2020. Porque aí a pessoa bota, sei lá, 2016, 2020. A pessoa é outro ser humano. E aí você diz, meu Deus, a que custo? E o que é que ela está querendo dizer para quem passa 10 anos e continua no mesmo modo de vida que aquela pessoa, né? Não. Como assim você não se transformou? Como assim você não Uma, consegue, né, dar um nó na sua coluna? uma Você das não coisas tentou o mais legais, suficiente, né? muito legais que você está falando, uma das coisas muito legais que eu fico olhando, assim, você já viu aqueles cartazes de palestras de coach, como parece que a pessoa é assim um holograma, né? Parece que a pessoa é um holograma de uma Aqui, entidade ó. robotizada, que é assim, ó, É. né? Aquele É, olhar é a mulher da psicótico, Magazine Luiza, aquela que é vai te aquele, ajudar. aquele olhar psicótico, né? Sem brilho no olhar, aquela coisa morta, aquele sorriso assim plastificado, aquela pessoa, ou seja, o Aquele dente ideal branco de parede que nunca viu um dente de é esmalte daquela cor. isso, aquele cabelo que nunca viu um vento na Que, vida, ó, porque não tem nunca esse skin de saiu, amor. Não não tem. tem, toda arrepiada aqui, aquela pessoa que nunca saiu de dentro do ar-condicionado, né? Assim, que nunca foi para a vida, nunca passeou na feira, nunca foi para o centro da cidade, Tem nunca uma correu mancha ali. na pele. A Nunca pessoa, correu ali no meio da UES, né? não, Nunca, nunca foi nunca, movida por uma muriçoca. Não, nunca jamais. levou uma baforada de fumaça de ônibus, né? Então, assim, então esse ideal de subjetividade que parece que só é conseguido se você abrir mão exatamente da sua humanidade. E aí, quando a Uhum, gente abre mão da nossa humanidade para obter essas pretensas senhas de sucesso, uhum. geralmente você abre mão de quê? Você abre mão do amor, você abre mão dos vínculos, você abre mão dos riscos, você abre mão das suas emoções. Porque você passa a ser alguém que tem que funcionar, né? Eu gosto muito de uma expressão que o pessoal chama os normóticos, né? Hum. É. Você passa a funcionar de um jeito muito normótico, né? Ou seja, parece que você está feliz, parece que você está adaptado, mas quando você olha, são pessoas desprovidas de vida, né? São aquelas pessoas que você não sente uma alegria, não sente um desejo, não sente um entusiasmo. E muitas dessas pessoas, quando tiver que parar de trabalhar, quando tiver que parar de correr, igual hamster, naquela Na roda rodinha, né? gigante, na rodinha, que tiveram que ficar consigo e se deparar e que precisavam dessa saúde mental e desse substrato emocional interno para poder existir, viram que não tinha existência interna. Não Sim. tinha, não tinha. Que a existência era toda externa. Era correr para atividade física, era correr para o trabalho, era correr. Mas a reserva emocional do mundo interno, os sonhos, os vínculos, a capacidade de gostar de si, de ter objetos bons internalizados, a capacidade de sonhar, de se divertir com nada ou com coisa nenhuma, né? Porque às vezes nessa pandemia a gente fica se divertindo olhando o movimento do sol, dentro de casa, né? Observando o crescimento da semente de feijão, né? Olhando os ângulos diferentes. Se eu ficar deitado nessa parede da casa, que eu nunca deitei, o que é que eu vou ver diferente, né? A gente poder se divertir com a gente mesmo. Mas essa experiência, ela só é possível, saudades também, Stephanie, se a gente tiver um mundo interno rico para a gente poder habitar. E esse mundo interno rico, para a gente poder habitar, ele não vai ser possível de ser comprado. Então, quando a gente observa e diz, olha, nunca tivemos tanta ciência, nunca tivemos tanta tecnologia, mas olha só, 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais no mundo. 1 bilhão. 300 milhões de pessoas com depressão. Um suicídio a cada 40 segundos. Mais de 800 mil mortes por suicídio por ano. Alguma coisa, esse modelo de sociedade, esse modelo de vida está dizendo que a gente está adoecendo.
né? Está adoecendo. Quando a gente tem, por exemplo, aqui no Ceará, Não tem como a aqui. gente achar que é algo do indivíduo, que é algo pessoal, Não, que é ó, individualizar isso, né? Não tem como, é algo social mesmo. 664 crianças esse ano, em 7 meses apenas, 664 crianças de até 14 anos foram estupradas no Ceará. De 10 a 19 anos, de 10 a 9 anos, 10 a 19 anos, no primeiro semestre, 409 crianças foram assassinadas no primeiro semestre, aqui no Ceará. 8 Só crianças aqui no somente Ceará. só aqui no Ceará, entendeu? 8 crianças de 0 a 5 anos. Então, a gente ou para se dar conta que a gente precisa refazer os modelos de sociabilidade, que a gente precisa refazer os vínculos entre a gente, que a gente precisa repensar esse modelo de vida, que esse modelo de um sujeito que acorda 5 horas da manhã para poder fazer exercício, para poder não sei o quê, para as 7 estar no trabalho, onde ele vai trabalhar até às 8, e ele vai chegar morto em casa, em condições apenas de comer e dormir, para repetir o ciclo no outro dia, com baixa qualidade do sono, com um trabalho que muitas vezes é indigno e é exaustivo e que mal dá para prover outros elementos no final do mês, com um sistema social injusto, opressivo, competitivo, com uma lógica de preconceito, de criminalização, num lugar onde a gente assassina pessoas trans, onde somos o país que mais assassina pessoas trans, num lugar onde a gente mata, né, mata pelo não acesso a políticas públicas, a população negra, a população indígena, onde a gente deixa de oferecer a potência do cuidado como elemento garantidor de vida, né? Eu costumo dizer uma coisa que eu digo muito, assim, que o cuidado ele é revolucionário, porque quando a gente pensa assim, o que é que faz com que a gente tenha, né, no nosso desenvolvimento a nossa saúde mental? A gente precisa primeiro ser acolhido por um outro, precisa que aquele, né, e quando eu digo aquele outro ambiente, família, mãe, pai, irmão, Estado, a gente precisa nascer e precisa ser acolhido, a gente precisa ser visto. Um sujeito que para poder vingar a vida, ele tem que ser alvo de cuidado, porque tem que receber leite, tem que botar para dormir, tem que limpar cocô, tem que botar para dormir, tem que cuidar da dor de ouvido, tem que cuidar da cólica. Então, um sujeito que não seja alvo de cuidados, ele não vinga. Quando a gente é alvo de cuidados, a gente também só pode ser alvo de cuidados se tiver um outro que seja empático, que perceba a nossa dor, que perceba o nosso sofrimento. Eu não posso sobreviver se eu estou lá sofrendo de dor de barriga e a minha mãe ou o meu pai, olha, o menino está chorando porque quer ir para o shopping center fazer compra, né? Ou seja, se eu impuser os meus desejos sobre o outro, eu não for capaz de perceber as demandas e as necessidades do outro. Então, esse lugar do cuidado, que só é possível pela empatia e pela alteridade, é o que vai permitir a construção de vínculos. Que eu vou me conectar com os outros seres humanos, porque eu não vou me conectar com outros seres humanos que me maltratem. Então, eu vou me conectar com outros seres humanos que eu me sinta amado. Essa conexão vai ser a base da confiança e a base dos vínculos sociais. Quando eu tenho esses vínculos e essa confiança no outro e simultaneamente em mim, isso vai construir um arsenal psíquico valiosíssimo de autoestima, de esperança, de criatividade, que vai preencher esse mundo interno com bons recursos para que, diante das adversidades, eu possa me recolher e eu possa acessar dentro de mim a confiança de que, diante das situações difíceis, dos dias terríveis, coisas boas vão acontecer, né? Igual a gente não tem a representação dessa forma, mas é a experiência igual assim. Estou morrendo de fome, estou arrebentado de dor de barriga, estou com cólica, estou com a dor de ouvido. Aí lá chega a mãe, lá chega o pai, acalanta, dá um remédio, não sei o quê. Isso é esperança, né? De que a tragédia ela encontra um alento.
Um sujeito que não experimenta cuidados é um sujeito que vai viver sempre em desespero. Porque o cuidado é o que permite que a gente construa uma noção da gente, que a gente possa existir, que a gente possa se posicionar em relação à vida, que a gente possa brigar pelos nossos direitos, que a gente se considera alguém digno de viver porque alguém olhou para a gente. Quando alguém diz que a gente merece cuidado, essa pessoa está dizendo, você merece viver, você é alguém digno, você é um cidadão. Quando alguém olha e diz, morra, se exploda, quem é? É ninguém não. A gente está dizendo para essa pessoa que ela é inexistente, né? Então, assim, o cuidado ele é parceiro da cidadania, da democracia, né? Uma pessoa que não é alvo de cuidados, e aí isso vai expandindo, políticas públicas, né? Quando você sente uma dor, imagina, você acorda uma dor desesperada no meio da noite, aí você vai procurar ajuda, não tem. Você vai sair de casa para pegar um ônibus para ir para o posto de saúde, o policial lhe interpela no meio de saúde, no meio da rua, acha que você é uma pessoa que é perigoso ou que é alguma coisa. Veja como isso dá uma sensação de raiva, de desamparo, de choro, de tristeza. Agora imagina, você acorda no meio da noite, de madrugada, sai de casa tombando em busca do hospital, encontra um policial, pergunta, o que é que está acontecendo? Lhe leva no carro da polícia para o hospital, chega lá, está a equipe de braços abertos para lhe receber, com um exame, com remédio, com profissionais atentos, pessoas perguntando o que é que você está precisando. Você sai de lá se sentindo a pessoa mais especial do mundo, digna de amor, de cuidado e de consideração. Isso potencializa. Agora, quando a gente pensa o que é que a gente vivencia ou o que é que a gente experiencia mais na nossa vida, infelizmente são mais as experiências de violência, de desamor e de descaso do que, né? A gente vê agora a fila das pessoas se amontoando para receber um seguro emergencial, né? Uma coisa que há muito tempo já se discutia da importância de ser garantida enquanto projeto de política pública, que é a existência de uma renda mínima. A gente viu... Desculpa. Você falou aí dos números, né? Dos estupros, dos assassinatos, e eu fiquei pensando, meu Deus, onde é que está a imprensa, né? Que não divulga, que não dá luz. E aí eu pensei, tem classe e tem cor. Tem classe e tem cor, essa população, né? Sim. Que está morrendo, que está sendo estuprada, que está sendo assassinada. Isso é uma coisa muito séria, assim, que a gente não pode esquecer, né? Por que não incomoda a mídia? Por que não incomoda a classe média alta, as pessoas que estão no poder, né? Porque não está cortando na carne, né? Está cortando outras carnes, né? Isso. E isso é muito impactante, assim, porque eu me lembro, não sei se tu recorda, tem um caso de uma criança que foi estuprada, assassinada, a Araceli. E tem um livro, ele é antigo, Araceli, Meu Amor. Sim. E eu me lembro que eu não sei como foi que a minha mãe deixou esse livro rondando na casa e eu li, eu tinha 10 anos. Não era uma leitura para mim naquele momento. Eu fiquei assim, eu achei, né? Eu me lembro até hoje, eu fiquei assim, horrorizada. Primeiro que eu não queria mais sair de casa, porque eu podia ser sequestrada, né? Eu fiquei assim, mãe, né? Não me deixa sair só de casa, né? E depois, né? Aí quando a gente vai ver que teve toda uma questão, quem foi essas pessoas que pegaram essa criança, né? Depois vinculadas ao poder, né? Pessoas de classe média alta. Então, assim, a impunidade sobre tudo isso. Então, assim, são questões muito importantes que a gente tem que perceber que está para além de políticas só de questão de saúde, né? A questão da prevenção do suicídio não é uma questão só do campo da saúde, é uma questão social, uma questão econômica, é uma questão política, é uma questão religiosa, é multi, né? É muito importante isso. A própria... Desculpe. Não, os meninos estão botando, né? O preto, o pobre, o favelado, sempre o preconceito, a discriminação. E é muito interessante ver quando a gente vê esses discursos que a gente viu, né? Você sabe com quem você está falando, né? Você sabe quem eu sou. Então, realmente, uma parcela da população, ela é valorizada e ela recebe esse amor incondicional, essa valorização e tudo. E outra é relegada, né?
E eu estava vendo também essa questão até da educação, que parte também de como... Eu me lembro, com a história das crianças, de vários livros que tu falou que não gosta de cartilha, né? Então, eu ganhei um manual de como fazer o bebê dormir sem ser com a mãe. Deixar a criança... Aí, assim, dizia claramente, deixe o bebê chorando. Em algum momento, ele vai perceber que você não voltará para o berço e vai dormir. E eu fiquei imaginando as meninas nesse desalento que você falou. Gente, quer dizer que o bebê vai chorar, chorar, chorar. Vai se dar conta que ele tá mesmo desamparado no mundo e vai dormir de cansado. Aí você é uma ótima mãe que educou muito bem e seu filho não fará birra para dormir. Oi? Eu achei aquilo absurdo e as minhas amigas felizes, porque eu tô dormindo a noite toda, ele tá ótimo. Antes ele chorava meia hora, agora ele chora uns 5 minutinhos, já dorme. Né? Que tu vai ver como é bom. E eu disse, obrigada, né? E joguei fora o livro, joguei fora mesmo, no lixo. E olhei pro pai e disse assim, meu filho, vamos ajeitar um canto aqui na cama. Porque... Sabe, a gente e a repercussão disso, porque é uma cultura, né? A gente sabe. Era um livro norte-americano, né? Desses como fazer, né? Tudo eles têm. Como fazer tal coisa. Aí vai. As dicas de bolo são muito fartas. E cria essa sociedade mesmo desumana. E a gente vem incorporando esse modelo. A gente vem achando que... Assim, os coaches estão aí, né? Que vem dizendo como você faz a sua vida bem sucedida. E isso vem trazendo essa, como você falou, essa normotização, né? Para as nossas vidas. E aí realmente é uma vida. Aí começa a ser uma vida que não há sentido de viver. Perfeito. O que você coloca, esse termo, né? Dos normóticos, é um termo do Alteral, um psicanalista gaúcho maravilhoso. E isso que você está colocando é lindo, porque assim, essa coisa da receita, né? Imagina, você tem um filho, aí lá vem o médico, um filho e um manual do lado, tá aqui o guia do seu filho. Nós, seres humanos, não somos uma máquina, né? Cada um de nós, a gente tem mistérios, a gente tem fendas, a gente tem curvas, a gente tem desdobramentos. Cada um é um ser absolutamente único e singular. E muito desse tabu em relação à doença mental, à depressão e ao suicídio é porque a depressão e o suicídio eles revelam exatamente isso. Eles dizem, olha, tem alguma coisa errada aí. As coisas não operam desse jeito. A subjetividade humana ela se realiza de outras formas. É preciso outros olhares, né? E aí, não, a gente não pode... Como que essa sociedade linda que a gente vendeu e que a gente produziu, como é que pode ter alguém que não queira viver aqui, que não goste desse modelo? Como é que isso não pode ser satisfeito, né? Quer dizer, tinha um período aqui que muitos suicídios aconteciam no shopping center, né? As pessoas iam para o shopping center e se suicidavam. Dentre várias coisas que a gente pode pensar, né? Uma delas é que assim, nesse lugar que diz que vende-se felicidade, onde tudo é lindo, bonito e maravilhoso, eu estou aqui para denunciar que não. Que não. Estou aqui para fazer um furo nesse lugar para dizer que não, né? Para dizer que gente é outra coisa. Quando a gente tem como meio utilizado o enforcamento, a gente diz desse sujeito tão angustiado que precisa, né, literalmente separar as ideias, a cabeça do corpo, porque não está dando mais para suportar. E que ideias são essas que não dá para suportar? Exigências, pressões, cobranças, a perspectiva de uma idealização de sucesso, de perfeição, cobranças por vergonha, né? Tanta gente que tem vergonha da sua existência, que não pode... Né, que acha que não pode ser daquele jeito, que não é digno viver, que não tem condições de existir daquela forma. Quando a gente tem como dois principais quadros que amplificaram na pandemia, a ansiedade e a depressão, né, e que estão relacionados a medos, que estão relacionados a inseguranças, que estão relacionados a perdas, não dá para a gente pensar nisso, né, que perdas, que inseguranças são essas? As perdas financeiras, as perdas amorosas, as perdas da imagem de si, as perdas dos vínculos, as perdas dos projetos, o medo da ameaça da degenerescência do corpo,
a perda dos vínculos que se colocam muitas vezes de forma superficial e frágil, né? Como nós sentimos falta na pandemia das pessoas que nós amamos, das pessoas que são importantes para a gente, como a gente sente falta de abraço, porque isso é fundamental para a nossa existência, né? É fundamental a gente saber que a gente é amado e que a gente é importante por pessoas que olham para a gente e nos reconhecem na nossa história. Só que os vínculos são coisas que, para serem construídas, dá trabalho, dá tempo. Ninguém vira o melhor amigo de ninguém. Hoje eu conheci fulano, virou o melhor amigo da minha vida, da minha história, me conhece, é a pessoa que eu amo. Não, um vínculo é uma coisa que leva tempo, né? O pessoal até diz, tem que comer uma saca de sal junto, né? Sim. Você precisa viver experiências, partilhar experiências, conversar, falar da vida, se expor, né? Mostrar suas vulnerabilidades, porque como é que a gente é amado se o outro não conhecer nossas vulnerabilidades, né? Como é que a gente é amado se o outro não conhecer os nossos segredos e mesmo assim nos amar, né? Como é que a gente se sente verdadeiramente amado ou acolhido se souber que o outro, né, gosta da gente, mesmo que a gente seja mal sucedido, reprovou na disciplina, não consegue ser aprovado em nenhum concurso, né? Dá errado em tudo que faz, vai fazer um móvel cai quando você se senta, vai costurar um botão. Que te ama te ouvir. Mariana é uma amiga querida da vida que eu amo. Então, assim, essas experiências de amor, o amor é uma coisa que precisa de tempo para ser construído. A solidez de um vínculo, de uma amizade, ela precisa de tempo. Para a gente confiar em alguém, precisa de tempo. Na hora que essas experiências emocionais elas vão ficando mais frágeis, a gente também vai ficando mais frágil enquanto ser humano. Essa ideia de que assim, levamos fora de manhã, bora, levanta, faz a fila andar, bota logo um perfil no Tinder para arranjar alguém de tarde, para de noite já ir para balada, para bater uma foto para botar no Instagram para fazer inveja para o outro ou para outra, para ver que você já superou. Superou como criatura de Deus, né? Quanto tempo a gente leva? A ficha. Sou do tempo da ficha, não quero nem a ficha. Eu costumo dizer que, assim, por mais que a gente tenha inventado toda a tecnologia do mundo, a tecnologia mais eficiente para o sofrimento humano ainda é um outro ser humano. Por mais que a gente tenha inventado hoje computador com processador que em segundos processa bilhões de informação, a gente ainda precisa de 15 anos para um ser humano ter 15 anos. Então, a gente não tem como fazer esse atropelo do tempo. E o tempo para elaborar lutos, ele é muito subjetivo e ele precisa de suporte social. E os lutos ainda vão ser elaborados de acordo com a idade, de acordo com o tempo, de acordo com a experiência, de acordo com a vivência. Então, na hora que entra naquilo que você falou, engole o choro, não fala do que você perdeu, não pode achar ruim, tem que vender a imagem de forte, né? Tem que estar poderoso, tem que ser bem sucedido. E ainda tem aquela ideia, assim, que aí remete às questões religiosas também, daquela coisa, seja grato, né? Sempre tem alguém pior do que você. Gente, você caiu, se ralou todo. Aí olha aquela tua tia e diz assim, nem quebrou. Você tá com a cabeça do joelho aberta, toda ralada. E ela, não, mas nem quebrou. Comigo foi muito pior. As pessoas minimizam o sofrimento do outro, dizendo que existe um maior. Tudo bem, existem sofrimentos maiores. Sempre terá algo pior. Infelizmente, sempre terá algo pior. Mas você não pode minimizar. Às vezes a pessoa, mas fulano tá sofrendo por causa disso, uma besteira dessa. Então, assim, essas questões, elas são muito cruéis também, né? Os meninos colocaram aqui que a gente não pode chorar, que a gente não pode sofrer. Eu me lembro de um ditado que dizia assim, quem muito reclama, afasta os outros. Então, assim, que para você ser amado, você tinha que estar sempre bem, sempre feliz, sempre contente e não falar de coisa ruim, né? Uhum. Aí vem muito aquela pegada de gênero, né? Da boa esposa. A boa esposa, nas revistas, né? Na década de 50, a gente tinha aquela revista Cláudia já, e tinha aqueles artigos cretinos que diziam assim, a boa esposa não deve falar de problemas com seu marido. Ele chega do trabalho com a cabeça cheia. Então, você deve ter banhado e alimentado as crianças e as crianças estarem num canto isoladas para não atrapalhar aquele
Homem. Quando ele chegar, você tem que estar arrumada, penteada e perfumada para ele se sentir aconchegado no seu lar. E uma bela janta na mesa posta. Eu li, e é verdade, assim, é um artigo. Eu li aquilo e eu falei, o quê? E assim, e aí a gente vai entendendo essa coisa também de gênero, né? Assim, que a mulher naturalmente ela sabe cuidar. Como é isso? Que naturalmente a gente sabe cuidar, né? Aí, e você... Desculpe, e o homem, ele não sabe. Não adianta que ele não sabe. Ele nem. E aí eu me lembro, assim, também de pessoas que. O meu marido sempre fez tudo, assim, lavar, dar banho, trocar fralda, não sei o quê. E a gente tem 2 meninas. Aí vem a questão dos preconceitos. Você deixa ele dar banho? Mas é uma menina. Você deixa ele limpar, né? Tirar a fralda e assear ela? Eu digo, deixa o pai. Mas aí vem aquele preconceito, a maldade. Que tem muita essa coisa que você falou. A gente tem que falar de sexualidade nas escolas. A gente tem que ter educação sexual. Não é educar para fazer sexo. É educar sobre a sexualidade. Porque a gente vive muito preconceito, muito... É um momento muito triste da nossa sociedade, assim, em termos de... Porque parece assim, tá tudo livre, tudo é permitido, mas ao mesmo tempo é tudo muito falso, muito né? Silencioso, falso. A gente precisa valorizar as experiências e os encontros humanos que ajudem a gente a lidar com as questões existenciais complexas, sabe? A gente precisa que alguém diga como é que a gente lida com a agressividade, com a destrutividade, com as dores, com o ciúme, com o medo, com a nossa fúria, com a nossa destrutividade, com as nossas dores. A gente precisa voltar a conversar sobre essas coisas, né? A gente precisa... Por que os meninos se encantam tanto com cinema, com série? Porque as pessoas estão falando disso. Né? Porque na série, o cinema, as séries estão falando sobre essas coisas, né? Sobre os dilemas, as existências humanas. Eu me lembrei de 3 experiências que eu acho que são muito significativas dessa pandemia. A primeira, que a primeira pessoa que morreu foi uma empregada negra, mulher, idosa, que pegou Covid, idosa, que pegou Covid dos patrões. Um segundo caso... E esconderam que estavam doentes. Que negaram. A segunda, aquele menino que caiu, né, no elevador, caiu no elevador não, foi jogado no elevador pela patroa procurando a mãe, né, e que caiu... Estava passeando com o cachorro. Que estava passeando com o cachorro da patroa, né, e que ainda foi considerado que não tinha nada a ver. E eu acho que uma terceira questão muito emblemática dessa pandemia, que eu estou dizendo que a gente precisa discutir sobre o que está por trás dessas coisas, né, que foi aquela criança de 10 anos estuprada, que teve a autorização legal para fazer o aborto, e o povo foi para frente do hospital para atacar a criança e a equipe médica. Então, essas 3 situações, elas revelam elementos muito cruéis da subjetividade brasileira. Revela a dimensão da opressão, revela a dimensão do preconceito, revela a questão de gênero, revela a violência em relação à questão da subjetividade, da sexualidade, né? do que é que se critica, do que é que se apoia, e mostra um misto de ignorância e de beligerância terríveis. E aí a gente não pode achar que essas coisas elas estão descoladas das discussões sobre saúde mental, das discussões sobre suicídio, do adoecimento psíquico, porque a Organização Mundial de Saúde ela coloca 2 elementos muito claros. Ela coloca assim, questão de violência, né, e questão de estresse constante e contínuo como os 2 elementos mais deflagradores de transtorno mental. Quando a gente pensa na realidade